Jornal da TV Onix. Oferecimento. Cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Conceito Store. Vida em cada ambiente. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. Homem morre a caminho de visita ao filho, que foi vítima de acidente no Cidade Araci. Avanço na vacinação. Público de 44 anos começa a ser imunizado hoje em São Carlos. Governo estadual anuncia auxílio de R$ 300 a parentes de vítimas da Covid. Moradores do Jardim Pacaembu reclamam de rua que não foi asfaltada pela prefeitura. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. Operação Preço Baixo, Savenhago. Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as seções. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Leite Italac, 3,38 no nosso cartão. Arroz Pop, 16,90. Batata de primeira, 99 centavos no nosso cartão. Óleo Concórdia, no Savigani, só 6,59. Frango Big Frango, só 6,89. Operação Preço Baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite! Olá, a vacinação tem atingido pessoas cada vez mais jovens. Em São Carlos, hoje, começam a ser imunizadas as pessoas que têm 44 anos. De forma escalonada, outros grupos também continuam recebendo a vacina. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a partir de hoje, quarta-feira, serão vacinadas as pessoas sem doenças crônicas com 44 anos contra a Covid-19. Já na quinta-feira, será a vez das pessoas com 43 anos e na sexta, começa a vacinação das pessoas com 42 anos ou mais. Essa nova faixa etária somente poderá receber a vacina nas unidades fixas de saúde, localizadas no Cidade Araci, Azuville, Redenção, Santa Felícia, Vila São José, Maria Estela Fagá e na USF do Arnon de Melo Santa Angelina. O horário de vacinação é das 9 da manhã às 3 da tarde. As senhas continuam sendo distribuídas meia hora antes do início da imunização. Segundo a Prefeitura, as pessoas das faixas etárias anteriores e profissionais da educação que ainda não se vacinaram também devem procurar estas unidades. As unidades continuam aplicando a segunda dose tanto da AstraZeneca como da Coronavac. As unidades do Cidade Araci e Santa Felícia de segunda a sexta-feira, além de vacinar as pessoas da atual faixa etária, também continuam atendendo gestantes e puérperas, com ou sem comorbidades. Os postos com sistema drive-thru de segunda a sexta, das 9 da manhã à 1 da tarde, continuam imunizando pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, com 18 anos ou mais, profissionais de saúde, motoristas e cobradores do transporte coletivo, idosos com 60 anos ou mais que ainda não foram vacinados e aplicando a segunda dose da AstraZeneca e da Coronavac. E falando em vacinas, há um grupo específico que está recebendo a atenção do poder público. São os moradores de rua, que serão imunizados com a vacina da Janssen, que leva em consideração e é eficiente com apenas uma dose. O Comitê Pop Rua, criado em 2019 pelo Decreto Municipal, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, realizou na última semana a primeira reunião com a participação dos representantes da sociedade civil, governamentais e dos usuários. A pauta principal da reunião foi a vacinação contra a Covid-19 e também contra a gripe para os 250 moradores em situação de rua, ação prevista no Plano São Paulo. A diretora de Vigilância em Saúde, Crislaine Mestre, confirmou que o município recebeu doses da vacina Janssen e que parte deste lote será reservado para a imunização da população em situação de rua. Bom, nós informamos agora há pouco que hoje começa a vacina para pessoas que têm 44 anos em São Carlos, que podem se imunizar nos postos já conhecidos, unidades básicas de saúde e também nos postos volantes, os chamados drive-thru.
Mas tem um recado para você que vai tomar vacina esta semana. Um dos pontos que aplicam a vacina no sistema drive-thru em São Carlos é o Estádio Municipal Luiz Augusto de Oliveira, o Luizão. A Prefeitura comunicou que esse posto volante não estará funcionando até o final de semana. Isso por conta das baixas temperaturas e os ventos que sopram naquele local que é bastante aberto. Porém, os postos de drive-thru do Shopping Iguatemi e da Fundação Educacional São Carlos estão funcionando normalmente todos os dias, das 9 da manhã até a 1h da tarde. Veja os números da pandemia, atualizações das prefeituras municipais da região. Começamos por São Carlos, confirmados 22.853 casos do novo coronavírus. 105 pessoas estão internadas. E atenção, porque esse número equivale a 100% de ocupação nos leitos de UTI Covid. São Carlos registrou até esse momento 439 óbitos. Vamos agora aos números para a cidade de Ibaté. A Prefeitura confirma 3.578 casos positivos de coronavírus até esta quarta-feira. 46 pessoas estão com resultado positivo, mas estão em domicílio. 10 pessoas estão internadas, 49 aguardam resultado em domicílio, 2 estão internados, mas aguardam resultado. 91 óbitos em Ibaté. Agora os números para Araraquara, confirmados até esta quarta-feira, um total de 25.591 casos em Araraquara. 161 casos foram confirmados ontem. Pessoas internadas em UTI em Araraquara são 118, 81 da própria cidade. Araraquara confirmou ontem mais 3 óbitos, o total na cidade agora chega a 509. Ao longo dessa pandemia, o Jornal da TV Onix tem mostrado aspectos de saúde que são paralelos e podem até colaborar com os problemas causados pelo coronavírus. E justamente por causa da pandemia, muita gente se descuidou de outros aspectos da própria saúde. Por exemplo, a saúde bucal é muito importante e tem que ser mantida com atitudes preventivas. Quem não faz pode ter sérias consequências. Nós vamos conversar com o cirurgião dentista Oscar Munhoz para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutor Oscar, bom dia. Muito obrigado por participar mais uma vez do Jornal da TV Onix. Se preocupar com a saúde bucal, na verdade, nunca foi o forte dos brasileiros. Mas num momento de pandemia como esse, isso pode afetar muitas pessoas, não é mesmo? Sim. Bom dia, Ney. Bom dia ao seu público. Eu que agradeço estar aqui novamente participando e contribuindo com vocês. Realmente, você deixar de cuidar, né, da sua saúde e da saúde bucal realmente causa um impacto muito grande nas questões de saúde geral. E isso aconteceu muito na pandemia, não só com as questões da parte odontológica, mas outros aspectos também, né? E nesse quesito, a parte que a gente chamou bastante atenção, que são as doenças da gengiva, ou os problemas periodontais, elas aumentaram, né? E com isso as consequências também elas podem ser desastrosas para o organismo também daquele indivíduo. Que tipo de consequências pode haver, doutor Oscar? Olha, os problemas gengivais, né, e as doenças periodontais, que seria o termo técnico dos problemas gengivais, tem uma relação muito grande com uma série de doenças sistêmicas. Hoje existe uma literatura ampla nesse sentido. Dentre elas, nós podemos falar desde problemas cardíacos, diabetes, algumas doenças autoimunes, aterosclerose, até estudos recentes associando a problemas periodontais ao Alzheimer, né, mostrando uma alta relação entre essas doenças. Então, existem uma série de aproximadamente 40 doenças sistêmicas que estão relacionadas a problemas periodontais e vice-versa. E como essas doenças, esses problemas bucais aparecem no organismo da pessoa? Geralmente é por uma deficiência de higiene, né, ou uma falta de cuidado, ou alguns aspectos também que estão relacionados ao próprio indivíduo, né, genética, hábitos, entre outros. Mas normalmente estão associados ao que? O problema gengival ele aparece
pelo acúmulo de biofilme dental, que é tipo uma película que se forma naturalmente nos dentes de todas as pessoas, mas que deve ser constantemente removida através da higienização bucal, assim como também com as visitas frequentes no cirurgião dentista para fazer as limpezas, as raspagens daqueles pacientes que têm um acúmulo maior desse biofilme e esse biofilme se transforma em tártaro, por exemplo. Então, o cuidado diário, mais o cuidado profissional, ele tem que ser estritamente seguido, principalmente naqueles pacientes que já têm doenças crônicas. Doutor Oscar, muitas pessoas até fazem uma higienização correta da boca, por exemplo, mas esses problemas insistem em aparecer. Como identificá-los? Olha, aí essa pessoa ela deve procurar um profissional para que ele faça um exame minucioso, né? Existem maneiras da gente identificar sítios e existem exames também laboratoriais onde a gente identifica a questão daquelas bactérias que estão mais atuantes na boca desse paciente, assim como exames laboratoriais para a gente ver também a questão da saúde desse paciente, e com isso o profissional ele junta, né, ele forma um diagnóstico se aquele paciente ele é um possível paciente a desenvolver mais doença, mesmo que com um controle maior da saúde bucal do que aqueles outros que têm uma imunidade melhor. Então é um pouco mais complexo do que simplesmente avaliar só a boca e dentes, tá? Então precisa desse conjunto, desse aspecto mais generalizado. Tá? Nós falamos da pandemia enquanto aspecto social, né, que as pessoas até deixaram de cuidar um pouquinho de outros itens da sua saúde para se preocupar um pouquinho mais com a pandemia, mas uma má higiene bucal e uma má saúde bucal também pode deixar o organismo da pessoa menos imune a resistir à Covid, não é, doutor? Sim, com certeza, né? E vários estudos recentes já estão demonstrando essa interação aí entre a saúde bucal e o aumento da carga viral na boca dos pacientes que forem contaminados. Então a gente tem tantos aspectos que uma pessoa que já tem muito problema bucal, de já ter uma imunidade mais baixa do seu organismo, né, e isso daí, caso ela venha a ser acometida pelo Covid, isso pode piorar, agravar a doença, assim como a pessoa que está acometida com algum problema como a infecção do Covid, ou um problema gripal, agora que nós estamos entrando aí no frio, né? Essa pessoa deve ter um cuidado maior na questão bucal para diminuir a carga de vírus na boca, e isso também melhorando, né, a evolução da doença. Então os cuidados têm que ser seguidos estritamente, não podemos deixar de descuidar de maneira nenhuma. E existem alguns comportamentos que também podem ser evitados, né? Tipo tabagismo, por exemplo. Sim, o cigarro é um, vamos dizer assim, é um vício, né, que deve ser evitado. A gente sabe que ele aumenta em muito alguns problemas. Para vocês terem uma ideia, né, pessoas que são tabagistas e têm problemas gengivais, né, ou problemas periodontais, aumentam de 6 a 7 vezes terem problemas cardíacos, né, e não só nessa questão, mas também na questão da piora ali, da própria circulação sanguínea periférica que tem nos dentes. Então, o tratamento bucal acaba sendo prejudicado nos pacientes tabagistas, assim como outros problemas que o próprio cigarro pode trazer, a nível de pulmão, entre outros. Sempre importante consultar e procurar um especialista como o Dr. Oscar. Dr. Oscar Munhoz, cirurgião dentista, obrigado pela sua participação. Um bom dia, uma boa semana. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Ainda sobre a pandemia, o governo estadual anunciou que vai conceder um auxílio de R$ 300 a quem é parente de vítimas da Covid-19. O governo do estado de São Paulo lançou nesta terça-feira o programa SP Acolhe, que vai oferecer auxílio mensal de R$ 300 a famílias vulneráveis que perderam ao menos um familiar para a Covid-19. A iniciativa vai beneficiar famílias inscritas no CAD único, com renda mensal de até 3 salários mínimos, e que tenham perdido ao menos um familiar vítima de Covid-19, podendo ser pai, mãe, avô, avó, filho ou filha,
ou outro parente, desde que a morte tenha ocorrido dentro do núcleo familiar. O programa considera todas as estruturas familiares, exceto a unifamiliar, uma única pessoa, com filhos de todas as idades. O programa vai beneficiar 11.026 famílias em todo o estado, com 11.143 auxílios, totalizando o repasse estadual de 20 milhões de reais. O benefício de 1,8 mil reais será pago em 6 parcelas mensais de R$ 300 reais, entre os meses de julho e dezembro de 2021. O anúncio deste novo auxílio é feito menos de 15 dias após o lançamento do Vale Gás, programa de transferência de renda para mais de 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade social do estado de São Paulo, que vai pagar 3 parcelas de R$ 100 reais entre os meses de julho e dezembro de 2021 para a compra de botijões de gás de cozinha. Tanto Vale Gás como o SP Acolhe são benefícios incorporados ao Bolsa do Povo. Moradores do Jardim Pacaembu reclamam de uma rua do bairro que ainda não recebeu recap da prefeitura. Voltamos já. Quinta, 7 da noite, programa do Ferreira ao vivo. Se liga na TV Onix. Operação Preço Baixo, Savenhago. Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Leite Italac, 3,38 no nosso cartão. Arroz Pop, 16,90. Batata de primeira, 99 centavos no nosso cartão. Óleo Concórdia, no Savigani, só 6,59. Frango Big Frango, só 6,89. Operação Preço Baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite! Todo ambiente deve ser desfrutado ao máximo. Na Conceito Store, você encontrará soluções que caberão em seu projeto de vida, como móveis, objetos, planejados, madeira ecológica para a área externa, com design, qualidade e praticidade. Visite nosso showroom com flexibilidade de horários através de agendamento. Conceito Store em São Carlos, Rua Miguel Petroni, número 2426. Telefone 3419-2090. Conceito Store, vida em cada ambiente. A Pitty Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitty Contabilidade. 3371-2022. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. São Francisco, uma empresa do sistema Apvida. Dias melhores. Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$ 150. Testar é cuidar. DNA Consult. Acidentes de trânsito em São Carlos. Esse ocorreu no centro, cruzamento da rua 28 de setembro. Um acidente de trânsito envolveu 2 veículos na tarde desta terça-feira no cruzamento das ruas 28 de setembro e Episcopal, no centro de São Carlos. Não houve feridos. De acordo com testemunhas no local, o Gol preto seguia pela rua 28 de setembro e no cruzamento houve o choque com o Gol prata. Não foi possível saber quais dos veículos ultrapassou o sinal de pare. Uma equipe da Polícia Militar compareceu no local e registrou o acidente em boletim de ocorrência. E outro acidente, dessa vez no Cidade Araci.
e foi trágico para uma família. O motorista, vítima do acidente, sofreu uma amputação e o pai faleceu quando ia visitá-lo. A Polícia Civil tenta identificar a motorista de um Fiat Uno branco que no início da noite do dia 13 de fevereiro de 2021 provocou uma colisão ao desrespeitar a sinalização de trânsito no bairro Cidade Araci 1. Devido ao acidente, atualmente o servente Cleiton Vinícius Bispo Barros, de 23 anos, teve que amputar o pé e parte da perna esquerda, em decorrência de complicações provocadas pelos ferimentos. Ele passou 98 dias internados na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. O caso por si só já é trágico, porém, segundo a reportagem, conseguiu apurar há cerca de 40 dias. A esposa do servente, que estava grávida, acabou perdendo o bebê, devido a todo o sofrimento que passou. O casal passa por um momento difícil e Cleiton não consegue trabalhar, além de aguardar a perícia por parte do INSS para que consiga aposentadoria. O caso está sob investigação da equipe do delegado Maurício Antônio Dota e Silva, do 2º Distrito Policial de São Carlos, que após 5 meses de investigações, conseguiu chegar a uma única imagem de câmera de vigilância do bairro, que conseguiu captar o momento do acidente que comprova a invasão da faixa contrária por parte da motorista na Avenida Vicente Laurito, no bairro Cidade Araci 1. O delegado disse que sua equipe vem trabalhando para identificar a motorista, pois devido às apurações, sabe-se que uma mulher estaria na condução do carro com um homem no banco do passageiro. Para que se tenha um trânsito bom, é necessário que as vias estejam em bom estado de conservação. Além, é claro, da boa orientação e do bom comportamento de motoristas e motociclistas e respeito às regras de sinalização e às regras de comportamento e tráfego nas ruas. Bem, com relação a ruas bem conservadas, não é o que acontece na Rua Pará, no Jardim Pacaembu. Você vai ver aí as imagens. No trecho entre as ruas Ceará e Piauí, a rua está completamente deteriorada. O asfalto quase não existe mais. Você vê pedras soltas, muita terra pelo asfalto, muitos buracos causados pela falta de conservação no asfalto, buracos que chegam a tomar a rua toda, ou buracos feitos por conta de manutenção da rede de água e esgoto, que prejudicam ainda mais a circulação dos carros. Há trechos em que os buracos são profundos, muito fundos mesmo, tornando perigoso o trânsito de carros e principalmente de motos. Curiosamente, outras ruas do bairro receberam o recapeamento feito pela prefeitura e estão em ordem. Passado mais de 1 ano, a Rua Pará continua sem manutenção e os moradores da região reclamam dessa situação. Arrumaram as ruas do Pacaembu. A Rua Pará ficou sem arrumar. Aí falou que essa rua ficou para trás por causa que tinha muita ligação de água para fazer. A ligação de água onde? Porque é tudo casa antiga, velho, não tem nenhum terreno vazio, assim, tem algum, mas para dizer que eles não arrumaram a rua porque tinha ligação nova. Na verdade, isso aqui só foi aceito o asfalto quando fez, depois nunca mais arrumou, sabe? É só, você vê, tamparam o buraco até aí, ó, o buraco maior, aqui parou, não veio, não arrumou mais. Está acontecendo que está todo cheio de buraco e em frente à minha casa tem umas pedras soltas, os carros passam quase em cima da minha calçada. Inclusive as pedras entram dentro da minha garagem, eu tenho um carro aqui e se eu tiver algum prejuízo, eu gostaria de saber quem vai pagar. Aqui a gente não pode sentar porque os carros passam, bate pedra na gente, né? Tá aí essa pouca vergonha, esses buracos, a água vem, traz tudo enxurrada dentro de casa, porque esses buracos, vem toda a água que desce aqui, desce tudo dentro da casa da gente. Dá a impressão que nós não pagamos imposto, né? Bem, nós procuramos a prefeitura e, em nota, a assessoria de imprensa afirmou que a equipe dos serviços públicos vai enviar ou estará no local ainda essa semana. E se você quiser fazer a denúncia de algum problema em seu bairro ou em sua rua, entre em contato com o Jornal da TV Onix. O telefone é o 3372-0203. Repetindo, 3372-0203. Confira agora onde estarão os radares nesta quarta-feira.
Veja agora onde estão os radares móveis em São Carlos nesta quarta-feira. Avenida Doutor Heitor José Reale, sentido rodovia bairro e bairro rodovia com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Na Avenida Comendador Alfredo Maffei, centro bairro com velocidade máxima de 60 km por hora. Desde ontem, o PROCON de São Carlos segue fechado. O órgão permanece fechado para a higienização da sede, devido a um menor aprendiz que trabalha na unidade ter testado positivo para a Covid-19. O atendimento segue suspenso até que todos os demais servidores do departamento sejam testados. Quem precisar dos serviços do PROCON pode entrar em contato pelo telefone 3419 4510. 3419 4510 é telefone fixo e WhatsApp. Ou ainda o site procon.saocarlos.sp.gov.br. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. Confira agora como fica a previsão do tempo em nossa região nesta quarta-feira. Tempo ensolarado ou geada ao amanhecer, noite de céu limpo. Em São Carlos, a mínima de 3 e máxima de 19. Em Ibaté, mínima de 1 e máxima de 17 graus. E em Araraquara, mínima de 4 e máxima de 20 graus. Campeonato Brasileiro. Hoje tem paulistas entrando em campo pela competição. O Palmeiras enfrenta o Internacional fora de casa às 7 horas da noite. Um pouco mais tarde, 8h30 da noite, o Santos joga em casa contra o Sport Recife. E tem clássico hoje, Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena às 9h30 da noite. O Jornal da TV Onix fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações ao vivo a partir das 11h30 da manhã. Ótima terça-feira, ótima quarta-feira para você e até lá.